sempre que a gente termina uma temporada, o Núcleo de Saúde e Performance se reúne para fazer o planejamento, né, da temporada seguinte e fazer o segmento da temporada que se encerra. Habitualmente, alguns atletas carecem de um tratamento complementar, né? Alguns deles, inclusive, vindo de uma situação pós-cirúrgica, e esse complemento é feito justamente nesse período de férias. Então, é um período que, para o núcleo, ele é quase que uma continuidade da temporada e, assim, a gente acaba tendo uma sequência por alguns dias a mais. Nós temos hoje 5 atletas que estão em monitoramento, 4 deles aqui em loco, né? Então nós temos o Paulinho, que vem de uma situação pós-cirúrgica, assim como o Evangelista. Atualmente nós temos o Figueiredo, que já está numa fase final de reabilitação, iniciando um processo de transição física, também de uma situação pós-cirúrgica. E nós tivemos o Felipe Anderson, no último compromisso da Libertadores, que a gente teve uma lesão no tornozelo, que segue também em recuperação conosco. Mais um atleta que a gente tem acompanhado de forma remota, que seria o Everton, né, que finalizou também um período em que ele precisou recuperar de uma fratura na mão e segue um treinamento particular que, junto com a equipe de treinadores de goleiro, a gente tem seguido uma boa evolução e já está praticamente recuperado. O Paulinho, né, hoje nós estamos no início de dezembro, terminando a temporada 2026. O Paulinho se encontra aproximadamente no 4 meses e meio de pós-operatório, de uma revisão, né, de uma fratura por estese da tíbia. Isso é um período, digamos, curto para o processo de recuperação dele. A gente já sabia desde então, quando a gente entrou nesse novo procedimento, que seria um período maior de recuperação. Felizmente segue uma excelente evolução, o atleta já está numa fase de recuperação com a fisioterapia, já fazendo exercício de fortalecimento. Porém, né, no início da temporada a gente ainda vai estar dentro de um intervalo que nós ainda consideramos um período de cicatrização, que ainda vai requerer um pouco de atenção em relação a algumas características que essa evolução precisa ter, né? Então a primeira delas é a cicatrização plena do osso, que está caminhando para isso, depois atingir a sua forma física plena, para depois a gente fazer o processo de transição física. O Paulinho é um atleta que a gente está muito otimista em relação ao retorno dele, né? Numa boa condição, porém sabemos que existe toda essa necessidade, né, de ter a cautela necessária seguindo o plano. As chegadas de jogadores no Palmeiras está lento, travado, tá ali, ó, em processo de maturação e de pouca realidade e informação. Os processos para saídas estão a todo vapor. Então, vai primeiro limpar a área pra ara o terreno pra depois ver o que vai acontecer. Boa. Eu acho que não precisa de uma coisa pra outra, mas Sim. já que lá é assim que funciona, Tortorelli. Então vamos Que o começar. orçamento pra 26, pra galera saber, não é o mesmo de 25. Vem sonhar com 700 milhões de novo, que não é isso que tá na conta. Fizeram caca pra investir, agora vai ter que tentar dar um jeito, né? Então vamos lá. Já que a caca está feita, vamos tentar limpar. 3 jogadores que despertam o interesse real do Grêmio e já existem conversas. Esses 3 são interrogações para 2026. Grêmio que teve eleição, tem novo presidente e a partir de hoje tem novo técnico, que é Luiz Castro. Luiz Castro, técnico português. Tem 3 jogadores do Palmeiras na lista de reforços. Goleiro Everton, zagueiro Murilo e Rafael Veiga. Então vamos explicar tintim por tintim. O status de cada um. O status de cada um nessa história. O que está mais longe, mas que existem conversas acontecendo, o que não faz questão nenhuma de sair do Palmeiras, é o Veiga. Tá? Rafael Veiga, ele em nenhum momento entrou na sala da presidência e falou, me vende. Não. O que o Rafael Veiga deixou ao Palmeiras bem claro é o seguinte, eu quero cumprir o meu acordo aqui. Porém, se você, Palmeiras, entender que eu tenho um valor de mercado, de proposta importante para o seu caixa, e se o meu staff entender que
a proposta é oficial, vai chegar e tem por onde o dinheiro ser depositado, eu vou para aquela origem. Ou seja, se o Grêmio fizer uma proposta que agrade ao Palmeiras, ele entrar em acordo com o staff do Veiga, o jogador sai. Caso contrário, não. Boa. Tá? Então o Veiga, desses é o que acredito agora ter menos chance de ir embora. Essa é a primeira informação. A segunda informação, tá? É a seguinte. Murilo, zagueiro. O Murilo, esse está com a cabeça mais dividida entre a permanência e a saída do clube. Murilo entende que o ciclo dele está se encerrando, que talvez a procura do Palmeiras por um zagueiro no ano que vem possa ter a ver com ele ir para a reserva. A compra do Bruno Fux já é um indício de que o Murilo perde status de titularidade, que a chance do Bruno Fux ser titular mesmo no ano que vem aumentou significativamente. Tá? O Palmeiras deve comprar um zagueiro também para um padrão de brigar por titularidade, que não foi o caso de um dos nomes que nós vamos citar dentro dessa informação. E, obviamente, possa querer jogar com mais regularidade. O Grêmio, ele não tem como certa a permanência do Kahneman. E o Wagner Leonardo, que é outro jogador, já desperta interesse de clubes do exterior. E, portanto, o Grêmio quer utilizar já essas possibilidades para fazer uma compra pesada, beleza? Então o Murilo surge como grande nome para reforçar o Grêmio e ser titular no ano que vem da zaga no projeto do Luiz Castro, tá? Existem já também conversas do Grêmio com o staff do Murilo, mas até agora nada formalizado ao Palmeiras. Mas é um 50-50. O Veiga eu coloco por enquanto como 15% de chance de sair e o Murilo 50%. Quem por hora tem 75% de chance de sair é o Everton goleiro. Por quê? Porque essas conversas estão ganhando corpo. Pelo fato do Everton ter comunicado ao Palmeiras o desejo de ouvir propostas e aí, no caso, se transferir para um clube em que ele vai ter certeza que vai jogar. O Everton quer ser titular no ano que vem. E no Palmeiras, o Everton ouviu de dentro do clube, da comissão técnica, que olha, o Everton, o Carlos Miguel vai começar a temporada como o goleiro. Infelizmente, a sua lesão acelerou o processo da transição. E com isso, Tortorelli, você vai passar a ser uma peça importante. E o indício de que fez o Everton procurar o seu próprio staff e, obviamente, procurar a diretoria do Palmeiras para que essa história se tornasse realidade para a saída dele, é a renovação de contrato oferecida do Palmeiras ao Marcelo Lomba. O que você falou agora há pouco? Eu falei o seguinte, eu falei que eu achei muito estranho, porque o Marcelo Lomba tinha contrato agora, até o fim desse mês, perfeito, até o fim desse ano. E aí eu achei muito estranho o Palmeiras ficar com dois goleiros na faixa de 38, isso, 39 anos. Um de 37 para 38 e 38 para 39. Não cabe você ter um goleiro mais jovem titular e dois veteranos na reserva. Então, quando o Palmeiras sinaliza a intenção de ter mais um ano com o Lomba, deixa em dúvida quais os planos do Palmeiras pro Everton, né? Lembrando que da parte do Palmeiras, os três não são inegociáveis. O Palmeiras quer mantê-los no elenco, porém, não é aquela coisa, nem abro conversa, tá? E com isso, com essa proposta de renovação ao Marcelo Lomba, que tem muita chance de se tornar real para mais um ano, o Everton entende que o espaço dele no Palmeiras passa a diminuir significativamente. O Palmeiras entende que o Lomba vai ser o reserva imediato do Carlos Miguel. Então, a chance do Everton jogar no Grêmio no ano que vem, a pedido do Luiz Castro, é boa.